A realidade é a forma, as teorias necessárias para explicar a realidade. Eu quero... A Índia estava antes, no poema. Desculpa, eu não vi eles. Pode ser Salete e eu. Não, Eles? não, então fala. Não faz, não. Eu queria só dizer, né, da minha satisfação de ouvir a Paula e ouvir Eliane, que acho que fez uma apresentação também muito bem, e dizer da minha satisfação de estar aqui com essa oportunidade, né, de pensar um tempo, né? Quer dizer, de certo modo, é um tempo em que todos nós nos envolvemos, vamos dizer. E aí, parece muito importante o que Paulo faz, né, um pouco da sua trajetória, e parece assim como se uma construção competente, né, para chegar, né, chegar agora, nesse momento, né, pensar, né, trazendo uma contribuição importante, que é preciso pensar essa sociedade, essa sua formação, vamos dizer, e os momentos críticos, né? Aí eu fiquei pensando, assim, quando você fala, você diz, nós fomos, né, nós estamos na França, pensar essa questão, essa resposta, o grande momento de formação, pós-graduação no Brasil, e grande número, né, de profissionais que vão exatamente nas ciências sociais. Acho que é a França onde está, né? É a França que reuniu, né? Eu acho que talvez pelo atrativo mesmo de que era esse centro do pensamento, já experimentado essa questão toda da discussão da cidadania, os movimentos 68, assim por diante. Também a gente se situa mais ou menos quando você fala aí, falando marxista estruturalista, né? Que é onde muitos, né, de nós passamos, por exemplo, em marxismo estruturalista, no caso, por exemplo, da antropologia. Quando eu propus ir à França, eu tinha uma proposta exatamente para estudar com o Godelier, e chegou a CAPES, né? Chegou a CAPES, tudo isso, e a CAPES disse muito bem, o processo, tudo bem, mas não para a França, não dá. Então, era questão, né, de que, nesse momento que se falava, que o número de brasileiros que estavam na França, nesse período, né, se falava, não, agora vamos pensar no doutorado reconhecido no Brasil, doutorado terceiro ciclo, e que é mais importante, né, isso aí e tal. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que eu acho que você pegou do limão e fez uma limonada. Vamos pensar na trajetória, porque foi muito limpo o que você falou aí. Você falou, foi o intelectual ali que passou, né? Paulo Henrique passou pouco, né? Passou o intelectual Paulo Henrique. Então, isso é muito importante, tudo isso. Mas aí, pensar, refletir que tinha a situação no Brasil, quer dizer, o governo estava no Brasil, e que agora eu posso mais, com a sua apresentação, com a sua contribuição, pensar que a questão da modernização continuou, porque formar a pós-graduação, preparar isso tudo, era a modernização. Isso era em nome dessa modernização, né, que a gente tem que discutir. Depois também, eu acho que um outro elemento importante é que você fala, você volta para o departamento de geografia. Assim como a antropologia foi preservada nesse tempo, né, essa discussão que a gente faz da história das ciências sociais no Brasil, eu acho que a geografia parecia que era menos ofensiva, talvez. Não sei, eu estou colocando para você essa questão. E aí você volta, você não vai para um departamento de sociologia, você vai para a geografia. Claro, sorte, muito bem, e trabalhar com o Bruno Correia de Andrade, né? Que teve ele próprio censurado muitos dos seus artigos, né, nessa época. Então, eu queria, colocar para você essa questão, né, dessa reflexão, como é que se parte, você diz, né, a questão do período da ditadura como que inibindo essa formação, de certo modo, você diz, desse pensamento, mas também, né, vamos dizer, as estratégias que foram usadas
né, usadas para que não se perdesse tudo, né, vamos dizer. E aí eu queria, né, que você quer dizer, ouvir de você um pouco, e se você acha que tinha, não é o fato de você ter ido para geografia e não para política, nem tinha departamento, não era só um departamento geral e tal, tudo isso, né, como é que isso influenciou. A minha pessoa de contato na universidade era o Manuel Correia. Antes de ir para a França, ele me deu a carta de indicação, meu nome, lá para a universidade, né? E então eu fui a pessoa de contato. E por isso eu também voltei, porque eu tinha já essa relação com o grupo da geografia. E eles tinham um trabalho muito importante dentro do que eu entendia que era o meu trabalho intelectual como pesquisador desse processo de intervenção na realidade. O Manuel tinha vários projetos em desenvolvimento interessantes, no qual você tem identificado. Não, eu quero só para dizer isso daí, né? Que você foi bastante estratégico. Quer dizer, você foi e você chegou aonde, né? Quer dizer, com uma reflexão, claro que está aqui sendo saudada e aplaudida, e que, né, do qual ainda muita gente espera. Né? Salete, assim também, eu acho que a questão do desenvolvimento, como era colocada ali, esse nosso grupo, ele atravessava um pouco as fronteiras disciplinares, né? Tinha economia, sociologia, geografia, não sei se a antropologia se inscreve, não, antropologia pouco. Era sobretudo essas três disciplinas, economia, geografia e sociologia, estavam muito próximas nessa questão de formação dos projetos, desenvolvimento dos projetos financiados pelos órgãos de desenvolvimento como Sudene, etc, não era? Aí eu digo, faltava uma teoria do poder mais profunda sobre o que a gente estava fazendo. É como se a minha intervenção como intelectual estava organizando, fazendo um trabalho de grupo, né, reunia pequenos produtores, etc, e acreditando um pouco que ali estava o germe de uma grande mudança. Né? Talvez esteja em parte, né? Paulo, eu conheço um pouco, assim, de longas trajetórias, né? A gente cruzou vários momentos, trabalhos com os movimentos sociais, encontros no Nordeste, no Brasil e também na Europa. Assim, me chamou muita atenção na sua trajetória, que você explorasse um pouco. Eu diria assim, uma certa subordinação que você sempre teve com os modelos teóricos muito prontos. Eu me lembro que às vezes assim brincava com a necróloga, vamos ver o Paulo falando, que o Paulo quando vai falar mistura política, indivíduo, você trabalhava, sempre trabalhava com categorias interdisciplinares e sempre pôs a questão do indivíduo também como elemento importante de reflexão. Eu vejo até essa guinada, essa aproximação com a ideia do convivialismo, com a teoria da dádiva, como talvez um lugar mais simples onde você possa pensar essas dimensões que em algum momento da nossa história estiveram desconectadas. Né? Então, assim, a sua relação com a discussão sobre a saúde, sobre o indivíduo, sobre a dimensão psicológica da ação social, sobre o que você sempre trabalhou com categorias, vamos dizer assim, não muito ligadas com os modelos estruturalista, marxista. Né? Me parece que a sua trajetória está cheia dessa formulação, como também a sua preocupação, o seu engajamento, a sua sensibilidade. Então, quer dizer, me parece que vamos dizer assim, um intelectual orgânico que tem muitas dimensões da sua vida, da sua prática. Eu queria que você explorasse um pouco isso, a sua reflexão sobre essa dimensão individual da ação, sobre o engajamento, sobre a percepção da moralidade, não só no tema ético, mas também do ponto de vista da possibilidade de constituir teia de relações sociais. Assim, essa ideia de que o engajamento para você sempre foi um elemento de reflexão, não só adstrito ao tema da política, mas também um modo de pensar, uma perspectiva mais de totalidade ou de interdisciplinaridade. Eu posso só, não vou nem falar, só vou reforçar aqui. Porque eu conheci o Paulo Henrique, muito depois que a Iris,
mas sempre me chamou a atenção a ousadia. Assim, eu olhava para o Paulo Henrique, eu vi uma entrevista que o Humberto Eco deu para a Folha de São Paulo, e dizia que nós não precisamos tanto mais de teóricos, precisamos de pensadores, né? O pensador é aquele que pensa múltiplo, que tem uma ousadia de pensar num lugar fora do seu lugar, o lugar das ciências sociais. Eu me lembro do primeiro texto que eu li do Paulo Henrique, era sobre paixão, amor, uma coisa assim. Paixões avassaladoras. Paixões avassaladoras. Aí eu disse, meu Deus, e o que eu acho bacana nisso tudo é que ele conseguiu ser o establishment das ciências sociais sendo ousado, deslocando o pensamento do lugar, dando o sopro para esse pensamento, oxigenando e dando essas camadas de ousadia. Eu queria só deixar esse registro. Bom, tem uma coisa interessante, o seguinte, eu venho de uma família de usineiros, né? Família de usineiros, algumas pessoas não sabem dos detalhes. Eu comecei a vender livros com 15 anos de idade, 18 eu saí de casa. Né? Então, assim, então as pessoas às vezes se destituem o outro, dizendo, pô, esse é usineiro, esse cara é usineiro, tá aí sobrevivendo. Não é verdade, o cara, com 15 anos eu estava na rua trabalhando para ganhar meu dinheiro. E com 18 eu caí fora. Então, com 26 eu estava na França. Com 26, 27. Então havia uma demanda interior. Eu tentei fazer outras coisas, tentei ser empresário em certo momento. Uma empresa de transporte e rodovia, chamada 7 Léguas. Não deu certo. Montei com meu irmão uma coisa de vender cimento. Não deu certo, nada dava certo. Agora tinha uma demanda interior para avançar num trabalho de individuação do campo intelectual. É como diz aquela coisa, se você nascer para ser músico, você pode não querer ser, mas se ouvir direitinho, né, você vai ser músico. E tem uns como nós que é convidado para ser, é isso que nós fazemos, pesquisar, ensinar, pensar o mundo, né, ajudar a pensar o mundo. Então eu sempre tive isso. Eu tentei várias coisas, mas de fato eu tinha essa atração. E aí eu não tinha um pensamento muito orgânico, muito estruturado. Quando eu fiz ciências sociais na graduação, fiz direito, então eu tinha sempre assim, muitos buracos na formação mesmo, sempre tem, porque você se abre para muita coisa, mas também, até descobrir o rigor e a sistematicidade, demora um bocado de tempo, né? Então é isso que eu, não sei se é essa questão, mas é assim mesmo. Adélio, eu queria saber, Paulo, se também é uma ousadia esse caminho da gente querer pensar o pós-colonial, se ainda é uma ousadia ou se é, de fato, um imperativo, uma necessidade, se nós temos uma avaliação moral da nossa disciplina, do nosso campo de conhecimento, um propósito de desconstruir, né? De desconstruir narrativas que talvez expulsem pessoas ou subestimem pessoas. Então, se essa aproximação e essa decisão de usar o nome, que às vezes muita gente está fazendo isso, mas não está usando o nome, decolonial, pós-colonial. Primeiro, quando foi que você disse, vou usar o termo e vou falar na Academia Brasileira sobre o pós-colonial, e se na Academia Brasileira nós temos mais resistências, ou se é um falso entendimento meu, porque afinal o pós-colonial não nos ajuda a pensar o mundo hoje, 2015, um pouco melhor? Boa pergunta sua, velho. Veja bem, eu acho que o pensamento colonial é o pensamento dominante até agora. Sim. Ele tem um viés moral, ele é etnocêntrico. Ele supõe que tem um lugar do mundo que você pode organizar o mundo todo, um lugar do planeta que pode organizar o mundo todo. É uma visão limitada de todas as perspectivas que a gente possa imaginar, não da fenomenológica, histórica, complexidade. Qualquer perspectiva que você usar, imaginar que a partir dessa sala eu posso pensar Unbox, e esse grupo aqui pode pensar Unbox a partir dessa sala, é uma visão mínimo limitada.
Mas eu acho que também é explicada pela tradição etnocêntrica de uma comunidade, de um processo civilizatório. Eu penso que agora nós estamos passando para um outro momento. A ruptura desse etnocentrismo e para o pluricentrismo. E acho que os campos pluricêntricos, as abordagens pluricêntricas, elas abrem para uma outra dimensão da diferença, da diversidade, com muito mais força e muito mais profundidade. Aí entra o pensamento pós-colonial no sentido de sair do pensamento colonial e avançar em outra direção. Então, o pós-colonial é o CEPAL, pós-colonial, o pensamento pós-independentista é pós-colonial, né? Você sabe disso. Agora, o decolonial, a gente tem que usar com muito carinho. Na verdade, foi aquela reunião de 99, que reuniu aquele grupo, Grossfogel, Quijano, quem mais? Tinha Santiago, Castro Gomes, Mignolo, eram uns 8 ou 10, de várias áreas, né? Etnologia, economia, direito, etc., que resolveram dizer que agora vamos começar a desconstruir o discurso da colonialidade. Eu não tenho visto nenhum deles falar sobre a origem dessa discussão, porque a origem dessa discussão é Derrida. É Derrida, é desconstrução. Ou seja, aí eu vejo a influência do pensamento europeu, o deslocamento semântico, de centramento do sujeito no pensamento europeu, influindo sobre o pensamento pós-colonial. Ou seja, o pensamento pós-colonial, CEPAL, etc., da independência, sofrendo agora uma inflexão a partir do discurso, né? Da desconstrução, do método desconstrucionista. Que eu acho que tem uma limitação ainda, porque eu acho que você não pode, o discurso não contempla toda a complexidade da experiência dessas situações de colonização. Nós temos uma série de outros elementos aí, aquela dos sentimentos, das expressividades, dramaticidades corporais, que a gente não pode dizer que é tudo discurso, eu diria de igual, pode dizer que é tudo a linguagem. Corpo é linguagem, sentimento é linguagem, símbolo é linguagem, mas não pode dizer que é tudo discurso. Se eu disser que tudo linguagem, discurso é linguagem se reduz ao discurso, aí a gente entra também num uso discriminado da palavra discurso, que se afasta daquilo que o Foucault, inclusive, procurava trazer quando introduziu o uso político do termo. Assim. Mas eu penso que a gente está nessa transição. Aí você vê, avança na África agora, avança. Na Ásia está muito limitado ainda à Índia. Um discurso pós-colonial mais simpático. O chinês tem um discurso pós-colonial mais confucionista. Né? O Estado, o poder, essas organizações, não deixa de ser pós-colonial. É um discurso depois da colonização e eles tomaram isso. Então, ser pós-colonial não significa que ser democrático. Pós-colonial significa que é uma construção que está se dando a partir de uma experiência de colonialidade anterior. Né? Então, como se agora associar esse pensamento descolonial a uma prática democratizante, aí a decolonialidade tenta avançar nesse sentido. Seria isso um diferencial moral, né? Do decolonial com relação ao pós-colonial. O pós-colonial pode ser autoritário. O decolonial teria um certo compromisso com a ideia de democratização da vida e das instituições. Assim como eu estou entendendo. Eu também pensar assim. E esse grupo que se reuniu vai estar atrás. Eu sei que teve brigas internas, conflitos internos, mas esse grupo dos latino-americanos que quiseram também reinaugurar uma discussão decolonial aqui, eles estão nos trazendo alguma coisa interessante? Olha, eu perguntei muito ao Grossfogel sobre isso. Não, teve essa reunião, eles se reúnem eventualmente em congressos, todos estão produzindo, mas não houve nenhum movimento mais amplo. Digamos assim, que houve uma certa glorificação de alguns nomes. Que é o oposto do que a proposta... Da que deveria se pensar. E eu queria perguntar, só abusando, sobre o Instituto de Estudos, ou Instituto de América Latina, como será chamado? Bem, isso na verdade, são duas coisas. E a ideia da criação do Instituto da América Latina foi quando realizamos a aula de 2011 no Recife.
com vistas a estabelecer, aproveitar esse clima e, enfim, esse capital cultural gerado pela ALAS para se estabelecer uma instituição com mais presença internacional para articular o grupo de pesquisa. Ele só saiu 4 anos depois, 2015. Né? E agora isso foi um impulso. O outro impulso foi a ideia da internacionalização da universidade. Aí foi criado a ideia de criar um Instituto da Ásia, um Instituto da África e outro da América Latina. Agora, isso, então são 2 impulsos, um que veio da ALAS e um que veio da ideia de internacionalização. Agora, quando a gente fala instituto, parece que é um instituto, na verdade não é. É um núcleo ligado, em princípio, ao reitor, à reitoria. Agora, ele tem tido vantagens. Eu acho que nessa época de escassez de dinheiro e recursos, nada como você articular e usar a cabeça. Por exemplo, usamos a cabeça reunindo quem estava trabalhando sobre a América Latina na UFPE. Reunimos mais 16 grupos de pesquisa dentro da Universidade Federal, que não se conheciam ou se conheciam pouco, e passaram, e reunidos, mais teve aqui Vânia da UPE, que tem acompanhado o trabalho do Instituto, reunindo mais os grupos de fora, que são, a ideia é que o Instituto ele reúne várias universidades, não só da UFPE, UPE, Rural do Pernambuco, Católica, Vale de São Francisco, tem alguma outra, são essas 5, e a Fundagem, e a Fundação Joaquim Nabuco. Então são 6 instituições, então a ideia é que funcionam como um consórcio articulado para favorecer agora uma certa institucionalidade comum, compartilhada. Esse é o processo que vai vir agora, como construir essa institucionalidade numa época em que não tem recursos, tem que usar a criatividade. Né? Esses 2 anos vão ser difíceis. Alguém mais gostaria de aproveitar o nosso autor? Bom, então eu gostaria de dar uma última palavra de agradecimento a Paulo e de agradecimento a todos vocês e também à diretoria da ANROS, o comitê científico, né, que eu suponho que tenha organizado essa programação. Para nós, que somos da Universidade Federal de Pernambuco, que somos do Departamento de Sociologia e que somos do Programa de Pós-Graduação de Sociologia, é uma grande honra, é uma grande felicidade. E para além de tudo, Paulo, eu acho que esse momento que a gente teve aqui agora, o momento primeiro que você teve de entrar em contato com você mesmo, com a tua história, e a forma como você trouxe, a forma que você escolheu para trazer essa história para nós, e como nós recebemos isso, eu acho que é um momento que nos agrega, tanto individualmente, cada um se reconciliando com a sua própria trajetória, né, quanto coletivamente. Pensando, né, eu acho que é uma coisa muito importante, que nós já passamos por momentos muito mais difíceis, né, e superamos esses momentos e nos construímos nessas, aspas, faltas, né, negações, não é, Salete? Não, você não vai trabalhar com Baudelaire e isso transforma-se em outra coisa. E que eu vejo esse momento como um momento extremamente rico, né? E o fato de termos tido essa iniciativa na Universidade Federal de Pernambuco de criação desses 3 institutos, né, é um sinal, acho que bastante positivo da forma como nós estamos, né, lidando com o conhecimento, né, e como nós estamos. Se num determinado momento da nossa trajetória, que foi um momento longo, né, tínhamos que necessariamente nos reportar para fora, né, esse fora tinha uma direção sempre voltada para o norte, né? Agora essa direção é difusa. Todos os caminhos estão, digamos, abertos e todos os caminhos são possíveis. E eu disse para Paulo, pessoalmente, gostaria de registrar isso aqui, que eu acho que uma das grandes coisas que Paulo fez, e isso fez e está feito, não tem volta, foi colocar a América Latina no horizonte da nossa universidade. O que eu estou dizendo nossa não é a Universidade Federal de Pernambuco, mas eu estou falando a partir dela. É impressionante como a nova geração que está aí não tem preconceito com a América Latina. E eu acho que esse ganho, Paulo, é um ganho enorme. E isso é extremamente poderoso. Obrigada.